A paz do Senhor, meus amados irmãos. Neste momento eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui compartilhando das suas bênçãos com você e com a sua família. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que tem escutado essas mensagens vindo da parte do Senhor. Que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial, você, a sua casa, os seus projetos, os seus planos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar nesse momento a palavra de Deus que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22 ao 25, que nos diz: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu quero trazer um tema para essa mensagem: perseverando no casamento. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala aqui no livro que Paulo escreveu, nessa carta aos Efésios, aleluia, aonde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, traz essa carta endereçada aos Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. A cidade de Efésios ficava aproximadamente a 960 quilômetros de Jerusalém. E ali tinha um povo que precisava ouvir a palavra de Deus. Os historiadores antigos, eles chamam a carta de Efésios como a rainha das epístolas paulinas, de tão profunda que é esta carta endereçada à igreja de Éfeso. E a palavra de Deus fala que Paulo, ele começa trazendo uma palavra para estruturar a família, dizendo para as esposas que elas deveriam ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. Porque o marido, ele é o cabeça da mulher. E Paulo ainda especifica de uma maneira bem maravilhosa para nós que, assim como Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, a carta de Paulo aos Efésios, especificamente no capítulo 5, traz essa mensagem para as famílias, aonde essa palavra ela atravessou os séculos, e hoje na nossa contemporaneidade nós temos o privilégio de aprender, de absorver algumas coisas interessantes que a Bíblia vem tratando sobre família, sobre casamento. E a palavra de Deus fala que as mulheres, elas devem ser submissas aos seus maridos. A gente pode observar que Paulo, quando ele vai falar para os filhos
que os filhos devem honrar aos pais. E quando ele vai falar para os servos, que os servos têm que ser obedientes aos seus senhores, ele fala que os filhos devem obedecer aos pais e que os servos devem obedecer aos seus senhores. Mas a palavra, quando ela é direcionada ao contexto familiar, Paulo, ele fala, as mulheres, elas devem ser submissas aos seus maridos. E essa palavra, quando ela vem da raiz grega, ela é um verbo, hipotássio, que quer dizer que as mulheres, elas têm que se submeter aos seus esposos não com barganhas, ou seja, para fazer alguma coisa para que os seus esposos possam agradá-las, através daquilo que elas vão fazer para os seus esposos. Mas Paulo diz que elas têm que fazer como elas fazem para algo para Deus. Quando se faz algo para Deus, se faz com prazer, se faz com submissão, se faz com amor, se faz com justiça. E Paulo, ele estava trazendo para o contexto familiar essa mensagem, porque Paulo, ele sabia que essa palavra iria trazer para as famílias daquela época, assim como eu falo para as famílias dos dias de hoje, uma estrutura. E a Bíblia diz que as mulheres tinham que se submeter sem barganhas, mas por amor aos seus esposos. Não como os esposos sendo senhor, assim como os pais são senhores dos seus filhos, como os patrões são senhores dos seus servos. Mas o equilíbrio que Paulo nos mostra no relacionamento conjugal é que nem o homem é senhor da sua esposa e nem a mulher é senhora do seu marido. E ainda diz mais que o homem, ele é o cabeça da mulher. Que essa palavra, a conotação dela em relação a Cristo como o cabeça da igreja, que Cristo, ele é o orientador da igreja. Cristo é quem dá as diretrizes. Ele é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo vivo aqui na terra para obedecer às ordens de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, o marido, ele assume esse papel de cabeça para ser o orientador da sua esposa, para ser aquela pessoa mais ideal para orientar a sua esposa no momento necessário, no momento que requer que alguma palavra seja dada para a mulher. Por exemplo, Cristo ele é a cabeça, e a gente vê que Cristo, ele jamais humilha a igreja, que Cristo, ele jamais pisa na igreja. Pelo contrário, Jesus é aquele que estende as mãos, é aquele que dá as mãos nos momentos mais difíceis que a igreja tem passado, como por exemplo nesses dias. O que é que Cristo faz com a igreja? Ele estende as mãos, ele socorre a igreja, ele fortalece a igreja, ele anima a igreja, ele traz palavras de ânimo para a igreja, ele traz palavras de motivação para a igreja, dizendo sempre, como ele fala na sua palavra, que a igreja, aleluia, ela, louvado seja o nome do Senhor, tem autoridade. A igreja, ela
deve buscar a sua presença, a igreja tem que orar, a igreja tem que jejuar, a igreja tem que caminhar em fidelidade. Então Cristo como cabeça, ele vem trazendo palavras que trazem ânimo para a igreja, e é o que Paulo traz nesse contexto à igreja de Éfeso, que os maridos, eles deveriam ser cabeças de suas esposas, levando no momento mais crucial da vida dessas mulheres uma palavra de ânimo, uma palavra que vai estruturar essa mulher fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Então, o papel do homem como cabeça é de fazer com que a sua esposa ela venha se tornar melhor a cada dia. Mas é bem verdade que existe em meio a muitas famílias que muitos homens não usufruem da palavra de Deus nesse sentido, de ser verdadeiros companheiros, de ser homens que estejam lado a lado com as suas esposas. Porque o homem como cabeça é para que ele possa orientar, não humilhar a sua esposa diante da sociedade, como por exemplo, diante dos seus familiares, diante de um irmão da igreja, de um colega de trabalho, dizendo que essa esposa ela não vale nada, que essa esposa não sabe cozinhar, que essa esposa não passa bem as suas roupas, que essa esposa ela é displicente. Não é esse o papel do homem, conforme é narrado na carta aos Efésios no capítulo 5. Porque o papel de cabeça é de instruir, de trazer o melhor, de tirar a esposa de um estado não muito bom para um estado bom, aonde o homem ele vai usar de vários artifícios para trazer o refrigério para sua mulher, aonde vai acontecer uma estruturação melhor dessa família. Nós observamos que nos dias de hoje muitas mulheres estão se queixando. Muitas mulheres estão para botar a mão na cabeça e sair correndo na rua, porque não existe muitas das vezes uma palavra. Nós sabemos que o princípio da comunicação é um princípio muito importante e eficaz na estruturação da família, porque a conversa ela vai trazer um refrigério, a conversa ela vai melhorar, vai motivar a situação no casamento. Portanto, você, marido, seja um homem que oriente a sua família, que oriente a sua esposa, que cuide bem da sua família, que assista a sua família,